Eles perceberam que o motocross tinha muito piloto e levava muito público. Aí, uma velocidade, pouco piloto, não leva público, então... Daí eu falei pro meu pai, falei, tá, e não vai ter corrida ano que vem mais? Não vai ter. Falei, então eu vou pro motocross. Motocross? Eu era meio fora da casinha e às vezes com pouca técnica, né? Então muitas vezes eu me dava mal. Estamos apresentando Bike Show. Uns falam japonesinho voador, outros falam kamikaze, mas o nome certo é Eduardo Sasaki, uma das grandes revelações também no motocross brasileiro, e está arrasando esse ano, promete arrasar, acelerar tudo que tem direito. E já entrando com chave de ouro já no Hollywood Motocross, né, Sasaki? Entrar aí, né? Acho que muita dedicação e treino que eu tenho feito aí. Vamos ver a prova de hoje, como é que vai ser. A expectativa é boa, mas todos os pilotos no mesmo nível, acho que a briga vai ser bonita. Foi engraçado que a primeira corrida a gente foi com a moto inteira em cima da carroceria, chegou lá e foi tirando farol, tirando seta, tirando buzina, tirando as coisas, né? Então o pessoal fala que é muito engraçado de chegar com uma caminhonete lá, um japonesinho lá que nunca tinha andado e com a moto toda original de fábrica e depenar a moto, e ali foi o início da coisa. Na verdade, na época a gente era bastante inexperiente, né? Quando eu comecei no motocross, eu tomava 2 voltas do Morongo do Paraguai. Aí logo estava diminuindo as voltas e logo eu estava andando com eles. Aí chegaram os americanos, me dando 3 voltas, daqui a pouco, como tinha acontecido com o Paraguai, Moronguinho, Paraibinha de tomar X nas costas, aconteceu com os americanos, daqui a pouco eu estava andando com eles. O japonês voador veio do Zezito, grande Zezito. Lembro que eu bati num mastro de bandeira, que tinha os patrocinadores na época, que ficavam ao lado dos saltos. E teve uma que eu errei uma projeção do salto e a moto saiu e deu no mastro desse, e quebrou o mastro meio, a moto deu um giro de 360 graus e eu aterrissei e continuei. Aí falam, japonês voador, você é voador mesmo, né? Você conseguiu dar um giro de 360 graus e descer e ainda continuar a corrida. Voador nada, foi pura sorte, né? Eu acho que uma por ser diferente, o japonês. Em relação às outras pessoas, um japonês diferente. O apelido foi muito feliz, japonês voador. Então, quando fala voador, soa diferente. Né? Porque todos eles são voador, todos eles voam com as motos. Por que ele chamou ele de japonês voador? Não tem um alemão voador, podia ser o turco voador, mas é só ele que é o voador.
Mas acho que é porque você começou a fazer as manobras bem cedo. Aquelas entortadas, não era todo mundo que fazia e de repente ele estava fazendo. Eu gostava porque era uma que o apelido era um apelido simpático e outra que as pessoas vinham muito na curiosidade, principalmente as crianças. Né? Que nem eu falo, as crianças vinham assim, que queriam ver a asa, né? Tinha na ingenuidade que acho que tinha asa. Eu ia visitar os colégios, aí na hora de sair do colégio, Sassá, que tem um presente pra você. Então as crianças sempre faziam uma recordação. O japonês voador, e tem umas hélices aqui em cima. Foi um helicóptero que ele fez, ó. Um helicóptero. Aqui, ó, 2 sangue salve uma vida na cauda do helicóptero. No desenho da criança, né? Que legal. Marcou, né? Toda uma estrutura bastante voltada para a questão de assessoria de imprensa. Era um piloto que sempre dispunha de bastante verba para a questão de divulgação, enfim. Então sempre teve muita divulgação, né? O diretor de tal revista, todos estavam com eles, entende? Tudo isso era pago também, né? Entende? Então sempre foi uma pessoa que sempre deslumbrou, que direcionou bastante para a questão da divulgação. O Chumbo que tá. Nem sei por que o Chumbo foi me dar um abraço. A TV, na realidade, procurava eu porque eu tinha uma relação com o público muito boa. Minha relação com o público sempre foi muito legal. Então, como o público ia muito em cima da minha pessoa, então a televisão, o pessoal, a mídia vinha também mais em cima em função desse relacionamento que eu tinha com o público. Uma época de bastante popularidade, porque tinha a ESPN Brasil. A gente ganhou muita popularidade. Eduardo Sasaki, piloto de São Paulo, depois de 5 meses parado, fez a operação no escafoide, vem aqui no Rio de Janeiro, participação especial e vence. O que você achou desse espetáculo, da corrida em si? Muito boa, a pista está muito boa, ontem a chuva até ajudou, todo mundo reclamando, a pista ficou ótima hoje com esse som. A expectativa não era essa, uma vitória, mas para mim foi muito bom, porque tudo isso para mim é um incentivo. E vamos ver agora, eu me dedico mais e vamos ver se eu consigo o campeonato. Depois de 5 meses parado, você acreditava que poderia vencer aqui com Moronguinho, com Paraibinha, Paraguai, todo mundo participando? Não, eu esperava uma colocação boa, mas não a vitória, porque tem muitos pilotos bons, Moronguinho, Paraguai, o Nuno, Negrete treinando muito difícil, e graças a Deus eu consegui. Mas, por falta de experiência e talvez muita ousadia, sempre a tendência é cair, né? Cássio Garcia, grande piloto também, Dragado piloto, olha aí! E com a torcida, com os brotinhos todos aí, né, Cássio? As menininhas, na hora que cada ultrapassada que você dava no retardatário, as menininhas desmaiavam, vibravam. Olha só, satisfeito com esse segundo lugar? Bem, eu estou bem satisfeito, eu acho que motocross é isso aí, acontece diversas coisas. Eu tinha muito a agradecer a todo esse povo aí que fez a maior torcida, a minha equipe, a Gralha Piranga, que sempre deram a maior força. E tá aí o resultado de muito treino, de esforço da equipe, nós estamos aí, né, fazendo a dobradinha da Gralha. Cássio, me fala uma coisa, é verdade que você trouxe torcida organizada de casa? Eles vieram, eu acho que foi vontade deles mesmo vir aqui, veio 2 horas na cidade, e eles estão eu estou muito agradecido com isso. Legal, salve de palmas pro Cássio Garcia. Ele falava muito japonês, lá vem o japonês voador, japonês kamikaze, ou loirinho maravilha, não é? Eles falaram que eu dava um espetáculo, porque eu era muito doido, entendeu? Então eu levantava, eu largava na frente, eu caía, eu vinha de trás. Então foi nesse sentido, eles, Cássio Espetacular Garcia, porque na verdade cada corrida era diferente. O Cássio foi outro que eu botei apelido também, Cássio Espetacular Garcia. Pela maneira de tocar, eu achava muito bonita a tocada dele, eu botei espetacular. Eu esperava até 1 da manhã para ver se eu ia aparecer nas corridas, né? Como tinha. Então, achei espetacular. E olha o Cássio, desceu com tudo, colou no Guto Lima, tem um retardatário ali na frente, o Guto se desvia dele, o Cássio bota por fora, olha a subida, e o Cássio leva fácil na subida. Primeiro salto, segundo salto, agora descem. O Cássio, como ele disputava o estadual lá, catarinense, eu também disputei, então a gente teve bastante contato, assim, como piloto, como amigo também. Cássio, sempre espetacular.
vou manipular meus pais. Eu vou dizer que eu quero correr em motos velocidade. Não tem salto, nada. Eu disse, é mais tranquilo, pai, mãe. Daí eles me abriram a brecha e deixaram. Em agosto de 82, eu comecei a fazer velocross. Olha, eu posso dizer que eu fui longe demais até, diante das minhas condições físicas que eu tinha, financeiras. Eu fiquei feliz com o que eu ganhei, entendeu? Esse daqui é importante. Para mim, estar aqui em casa hoje, né? Tenho essa oportunidade de mostrar para vocês. Mas esse aqui esse aqui é o meu bicampeonato latino-americano. Você já pegasse na mão, não? Não, se eu tirasse, não, deixa eu pegar. Pega. O Eduardo Sasaki foi a pedra no meu sapato, sim. Mas, são épocas. Eu quero deixar bem claro assim, porque eu não quero ficar mal com as pessoas. Não, o Cássio Garcia é um cara assim que ele foi um arquirrival, mas é um arquirrival assim que foi rival até fora das pistas. O Cássio, assim, que a gente tava viajando na estrada, quando eu via Cássio. Cara, eu e Cássio, a gente nas estradas teve cada lance assim. Eu falo que o Cássio ele é retardado, né? Porque o Cássio, acostamento, então, ele não sabia, não vou ficar atrás, cara. E eu falava, ai. Nós tivemos muita disputa, ele deve ter falado, né, de guidon. Mas depois ele começou a me chamar em grupos aí, me chamava de louco, que o Cássio é louco, um louco assim que não me caía bem, entendeu? É loucura. Eu digo que se saísse faísca, e se fosse visível, o público ia ver direto faísca. Sim. Porque era loucura. Com o Cássio nós tivemos assim, várias situações. Louco éramos os dois, na verdade. Os dois eram fora da casinha. Mas os dois do Sul, os dois tinham muita disposição, então eles faziam realmente uma disputa e o Sasaki sendo a revelação chegando, tá entendendo? E os outros pilotos, a briga deles era mais porque eles estavam superando os outros que estavam ficando. O Moronguinho, o Paraguai, o Beto Boetti. Eles também, Sasaki e Cássio, né, junto com o Negrete, eles já estavam destacados, né, na época que eu surgi, né. O Cássio era um destaque aqui no estado, né. O Sasaki também entrou, né, aqui no estado com patrocínio e tal, então já eram campeões na época, né? Então tu tinha que estar ali, ó, afiado o tempo todo, não tinha respirar, meu amigo. Tinha que trabalhar e não queria perder nada, então eu tive que arrumar meu lugar no meio de caravão. Cássio e Sasaki, da história inteira, os caras que não vão jantar juntos como amigos, mas que também não vão se bater se encontrarem num evento e não chegou a esse ponto. Cássio Garcia marcou o melhor tempo. Cássio, você gosta desse tipo de pista? Sim, eu sempre gostei muito de pista com bastante lodo, pista pesada, né? E tô me dando bem nessa pista, tô perto da minha gente aí, na maior força, e acho que me saí bem nesse tipo de pista. Eu largava para ganhar, eu não ganhava para dar show. E ele gostava de dar show, e quer ver dar show e tu tá em segundo. E ele pegar e virar assim, olhar para trás, é a mesma coisa que me dar com a faca no bucho. Eu olhava, tirando onda comigo, eu digo, não vai tirar onda comigo. Aí eu ficava mais bravo, né? Mas nunca
tivemos esses problemas assim de eu ter que derrubar ele, mas sim, batemos, fomos duros um com o outro, nos trocamos, desaforo, um tocou, chamou o outro desaforado, o outro também. Sim, houve uma briga direta. Era eu e ele, e era sangue nos olhos, todos os dois bravos. Cássio Garcia abandonando a prova. Qual é o problema, Cássio? A moto parou de repente, eu acho que foi ignição. Tá fazendo uma boa briga ali com o Jorge Elias, hein? Segurando. Pois é, agora o que se pode fazer? Essa virada dos anos 90, em que a gente perde os grandes investimentos, as nossas primeiras grandes estrelas, fica um hiato, em que novas oportunidades aparecem para o jovem, o motocross perde espaço na grande mídia, né? Os circos não ficam mais tão atraentes, os eventos diminuem, é uma bola de neve. O que levou ele para cima e o que leva ele para baixo? Essa crise ela começa basicamente ali em 1990, 91. Depois de 91 ali maior, entende? Foi quando os gringos saíram, as fábricas de cigarros saíram, o dinheiro deixou de existir. Os nossos cartolas, os nossos dirigentes é que desincentivaram o esporte, não souberam administrar o esporte, não souberam levar o esporte para frente, não souberam para onde, não souberam dirigir o esporte, para onde eles queriam dirigir o esporte, entendeu? Infelizmente isso aconteceu, sem dúvida nenhuma. Que também foi bem na época que eu fui embora, né? Eu fui embora pro Japão. E daí eu comecei a perceber que eu não sei, recebi as notícias que aqui o motocross, o esporte estava caindo. Eu percebi isso. Para mim foi uma surpresa, né? Porque quando eu fui embora daqui, o país as equipes estavam muito bem estruturadas, tinha televisão, né? Então eu achei que a tendência era só crescer pra caramba só que por infelicidade, eu digo, e ganância de algumas pessoas, sempre a coisa acaba... E sempre assim, né? Por uma minoria de pessoas acaba a coisa perdendo um foco e cai. Na época que as empresas de cigarro saíram, a entidade deveria ter ido buscar outros para repor, para que não caíssem os valores que se tinha, né? Envolvido numa estrutura, que era uma estrutura fantástica. Porque eu também parei de vender um pouco de peça, eu também, a minha oficina parou um pouco de vender da moto, porque o motocross caiu. Final dos anos 80 bate quase 200 mil motos ano de produção nacional. O Brasil começa a ser um mercado que fala assim, opa, a rede de concessionárias começa a se espalhar pelo país, Honda e Yamaha ainda brigando por crescer a sua participação no mercado, competição é importante para isso aqui no Brasil, vamos investir, até um momento em que a gente chega no final dos anos 80 e comecinho dos anos 90 com uma crise que derruba o mercado, hiperinflação, troca de moeda mais uma vez, e a gente sai de 200 mil motos para 80 mil. Tudo mudou, não foi só o esporte. A vida das pessoas mudaram, né? Você passar por um plano econômico num país que você sei lá, da noite pro dia, você passa a ter só R$500 na sua conta bancária, sabe? Independente de você ter lá, sei lá, 1 milhão, 50 mil, você passa a ter só, sei lá, falar um valor simbólico aqui, sei lá, R$5.000. E, quer dizer, então, eu nem sei de onde veio essa coisa louca, né? Do cara ter essa ideia. Em 1991, o que aconteceu? A grande maioria ia de uma saveirinha para a corrida. Saveirinha, como é que eu ia para as corridas? Uma D10 com um baú em cima, entende? Botava o colchão atrás e ia para as corridas. Eu ganhava dinheiro, na realidade era mesmo como cachê com um piloto convidado.
como que eu fazia para sobreviver. Premiações, ajudas de custo e eu fazia corridas promocionais. Eu cheguei a fazer num final de semana 3 corridas. Para quê? Para pagar minhas contas. Quantas corridas que eu tinha que ter certeza de eu subir no pódio e pegar o meu prêmio para voltar embora. Teve corrida que eu não consegui, que eu tive que vender meu capacete para voltar embora. Entendeu? Então, de vender uma peça, vender alguma coisa para poder ir embora. Então, teve situações de muita dificuldade de continuar no motocross por amor, por paixão. Faltava comida em casa, mas não faltava moto para mim andar. Não faltava gasolina, não faltava um óleo especial, entendeu? Eu vendia o carro para comprar equipamento. Dos anos 80 para os anos 90 não mudou muita coisa, com exceção do público, com exceção... tecnicamente, o esporte não mudou muito. Mudou a parte de investimento, isso sim. Né? Até os anos 80, com certeza o investimento foi muito maior. E daí eu fui campeão, falei, meu Deus do céu, joguei minha vida inteira fora. Me dediquei para uma profissão e hoje, cadê? Cadê tudo? Sumiu tudo. Então, mas o que me restava? Trabalhar, arrumar outras maneiras. Meu melhor ano na minha carreira foi na Argentina, 93, 94. Era tudo coisa do melhor equipamento, era tudo melhor capacete, melhor bota. Meu mecânico nem trabalhava, né? Ele só trocava pistão e anel. Eu vou para a Argentina para buscar dinheiro, para buscar uma estrutura que aqui não tinha. Entendeu? Eu vou para a Argentina para buscar uma estrutura que não se tinha no Brasil, porque eu via que na Argentina o campeonato estava em alta, tinha um monte de estrangeiros indo, como teve mais estrangeiros, foi eu, na verdade antes já estava o Cássio lá, né? Tinham americanos lá já, né? Foi o Rogério Nogueira, fui eu, todos buscando uma estrutura melhor que não tinha aqui. E eu fui para lá e ganhei $5.000. Só que daí eu botei umas coisinhas a mais. Primeiro, cada etapa que eu vencia no campeonato, eu ganhava $1.000. E se eu fosse campeão, eu ganhava $3.000. Então, nesse juntante aí, coisa aí eu ganhei um bom dinheiro, ganhei uns $70.000. Um país que me valorizou muito, bastante vezes, aqui eles botaram a um grande do motociclismo, Enduro del Verano 2019, 26 anos do Enduro, né? Cássio Garcia, legenda do motocross. Para mim não surgiu essa oportunidade, nem sei se eu iria também, né? Porque tinha família aqui e tudo, e não sei. Depende, eu sei que os caras ganhavam bem lá, mas para mim nunca surgiu esse convite. Eu acho que é uma oportunidade de que lá ainda havia um esporte que podia te dar esse retorno, ainda havia um dinheiro disponível, um evento talvez mais organizado. Nós tivemos o melhor motocross das Américas, da América do Sul, nos anos 80. Aqui era o lugar, né? Mas eles tiveram sim essa oportunidade lá, enquanto a gente aqui estava fraquejando, estava perdendo espaço, estava perdendo dinheiro. Bem bom o campeonato argentino. E o brasileiro, entre aspas, ficou jogado, né? Aí depois mudou a CBM e mudou o campeonato também, sabe? Ficou bem legal, deu uma melhorada no Brasil. Daí eu fiquei sem correr. Eu parei de correr. Daí depois eu fui correr porque o Raspa veio e me provocou. Daí eu comprei essa CR, quer dizer, a Dimasa comprou e me deu esse apoio. E eu ingressei ao Campeonato Brasileiro de novo. Fui ser piloto da fábrica Honda, Mobil, Pirelli, HGF, SW, depende dos anos, né? Oportunidade de ir embora para a Argentina, eu fiz uma temporada na Argentina, onde eu ganhei um dinheirinho e tal para pagar minhas contas e depois eu retornei ao Brasil. Montei uma estrutura minha, que na época, isso foi em 1995, não tinha nenhuma estrutura. E eu fui o pioneiro, depois nessa segunda parte, eu fui o pioneiro a ir para as corridas com motorhome. Não tinha ninguém, eu era sozinho na pista.
Motocross para mim é assim, ó. Eu penso, vamos ver pela parte de onde vem o motocross. Motocross é esporte, vem de um esporte, né? Então, eu acho que o esporte, para o ser humano, de poder se realizar fazendo o esporte e como tua profissão, não tem preço, cara. Então, eu acho que o esporte me deu muita disciplina na vida, muita vontade de vencer, foi através do esporte. Esse trabalho que vocês estão fazendo aqui vai dar uma mexida na estrutura, assim, ó. Os caras vão falar, pô, cara, mas... Porra, era assim, pô, mas esses caras agiam assim, o cara... Cara, eles têm que se ligar. Que eles são peças fundamentais para a mudança do esporte. O motocross sempre foi um esporte muito forte, sempre teve um apelo popular, sempre teve muita notoriedade, sempre teve muita exposição na mídia. Essa modalidade, o Supercross, possui uma pista mais estreita, mais curta, cheia de obstáculos. O Supercross vive do motocross. O motocross não vive do Supercross. Ele é o show, ele não é o esporte.